Pressupostos históricos e psicológicos da educação infantil brasileira e reflexões à luz da psicologia histórico-cultural. O meu nome é Bárbara Solano Scarlassara, eu sou uma mulher de 31 anos, branca, cabelos claros, olhos escuros. Estou gravando esse vídeo da minha casa e agora são 4h30 da tarde. Eu faço parte do GEPAD, Grupo de Estudos e Pesquisas em Atividade de Desenvolvimento Infantil, da Unesp de Marília. Sou terapeuta ocupacional, estudante de pedagogia e doutoranda em educação escolar. Minha linha de pesquisa é a formação de professor, trabalho docente e práticas pedagógicas, com foco na educação infantil e no ensino de bebês de 0 a 3 anos. A infância e as práticas escolares. Os estudos sobre a educação infantil, eles precisam contextualizar a criança e a infância que está sendo abordada dentro de um determinado universo. É necessário que esses estudos identifiquem essa fase da educação e representem a realidade estudada. É necessário desassociar essa etapa da educação com a ideia assistencial, em que somente alunos de filhos de mães que trabalham são matriculados nas escolas. Também é necessário mudar a ideia de que é somente uma preparação para a próxima etapa. E isso se dá através de uma formação inicial de qualidade, em que o professor ele compreende as funções do brincar, as etapas do desenvolvimento em busca de uma prática educativa de qualidade. Os currículos dessa etapa, em sua grande maioria, são baseados em modelos europeus, sem adequação cultural, o que acaba distanciando o que é oferecido para a realidade desses alunos. Diante disso, é necessário trabalhar conceitos e conteúdos operacionais, fundamentais para que as crianças consigam reter os conceitos de natureza teórica. O professor, ele precisa oferecer conteúdos que promovam a aprendizagem. Essa aprendizagem, tanto de natureza operacional, que é o desenvolvimento das funções psicológicas, entre elas linguagem, atenção, percepção e memória, e a aprendizagem de natureza teórica, que são aquelas advindas das grandes áreas de conhecimento: português, matemática, história, geografia, ciências. O professor, ele precisa valorizar a individualidade e o contexto dessas crianças. Ele precisa compreender como se dá a aprendizagem para essas crianças que ele dá aula, desvinculando da ideia assistencial, como dito anteriormente. E o professor, ele precisa entender que além de promover a educação, promover habilidades educativas, ele também está promovendo a transformação social. A ciência e o conhecimento, relação com o trabalho do professor e do pesquisador. A ciência e o conhecimento, eles se constituem a partir do trabalho, criando novas perspectivas, aprendizagens e habilidades. Eles asseguram a racionalidade e o desenvolvimento humano. O conhecimento, ele vem a partir de diferentes fins e tem diferentes objetivos. O cientista, ele usa o conhecimento científico. O professor pega esse conhecimento científico, transforma em conteúdo e oferece aos alunos. Os cientistas, eles realizam pesquisas que promovem avanços em seu campo de investigação. Esse tipo de conhecimento é uma atividade fim, né? Produzir o conhecimento é uma atividade fim. Esses conhecimentos são transformados em conteúdos escolares. Então, o professor, ele ensina esses conteúdos que são de origem científica, transformam isso em conhecimento escolar e ensinam os alunos através de atividades. O professor e o pesquisador, eles utilizam a ciência como uma unidade teórico-prática de pensamento e ação. O professor de educação infantil, ele precisa realizar pesquisas, ele precisa estudar constantemente, a fim de aprimorar os conhecimentos e o planejamento educativo, com foco em habilidades e conhecimentos, a fim de consolidar a identidade e a prática profissional. Contribuição da pedagogia histórico-crítica. Bom, ela vem através de 3 pilares. O primeiro deles, que é a atividade, que é um conceito-chave.
que através dela é possível compreender a educação da criança a partir do desenvolvimento de uma determinada etapa e identificar os elementos que compõem e promovem as aprendizagens. Um destaque importante também são para as atividades acessórias, que elas fazem parte do dia da educação infantil, não são compreendidas como atividades produtivas. E que para elas cumprirem esse papel de atividades produtivas, o professor ele precisa planejar intencionalmente, promovendo ações que levem o aluno a ter resultados e que gerem o desenvolvimento. O segundo pilar é a dialética, que a ciência, através dessa lógica, permite compreender os métodos e suas características. Qual a consciência sobre o uso desses métodos, né? A eficácia e as limitações e as contradições, né, dos fenômenos que fazem parte desses métodos. E por último, a tríade conteúdo, forma e destinatário, que no trabalho docente é necessário estabelecer quais conteúdos vão ser ensinados, como eles vão ser ensinados, a forma de ser ensinado e quem são as crianças que vão receber esses conteúdos, porque dessa forma é possível garantir que os conhecimentos oferecidos sejam aprendidos. Quando o professor se apropria desses três pilares, ele consegue realizar o papel dele e promover a aprendizagem para as crianças de educação infantil. Muito obrigada e abaixo seguem os nossos e-mails caso alguém queira entrar em contato.